Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui para falar sobre este caso super polêmico de Laura da novela O Outro Lado do Paraíso. Como eu suponho que a maioria de vocês assistem a Globo, até porque a Globo tem uma população aí imensa de telespectadores, eu aposto que esse caso está sendo visto por muitos de vocês. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas houve uma polêmica com o Conselho Federal de Psicologia. E então, eu como estudante de psicologia, decidi fazer esse vídeo para falar um pouco do caso e um pouco sobre a questão de coaching versus psicólogos. Quero deixar bem claro que eu não estou aqui fazendo uma guerrinha de lados de quem é melhor ou quem é pior, mas a gente só vai agora pensar um pouco na diferença de cada um e um pouco sobre o papel de cada um. Então, para começar, eu quero dizer que uma coisa que todo mundo estava falando, né, é sobre a questão do esquecimento de Laura. Ah, será que Laura realmente não iria lembrar de algo que aconteceu a ela? Como é que uma pessoa não vai lembrar de algo do tipo? E pelo que eu já estudei em psicologia, realmente isso pode acontecer. Existe uma coisa na psicanálise chamada recalque. Esse recalque é um processo em que você manda para o seu inconsciente algo que te trouxe alguma dor, ou algo que você deseja, ou algo que traz sentimentos ruins e você não deseja ficar lembrando daquilo. E aí, inconscientemente, essa memória ou essa lembrança vai ser mandada para o seu inconsciente e de repente você esquece. Esse processo a gente não tem controle, a gente não sabe do que está acontecendo, apenas acontece. E o inconsciente também é um lugar que, por mais que ele tenha controle sobre a gente, por mais que ele se manifeste nos nossos comportamentos, a gente não consegue identificar o que tem dentro dele, a gente não consegue identificar a forma como ele interfere na nossa vida e no nosso cotidiano. Então, o que aconteceu com Laura sobre a questão do abuso é que ela recalcou essa lembrança do abuso. Então, ela mandou para o inconsciente e ela simplesmente esqueceu isso. Porém, esse conteúdo inconsciente, esse conteúdo que estava lá preso, ele interferiu na vida dela pela questão dela ter medo de sexo, pela questão dela odiar o padrasto, pela questão dela não conseguir nem ser tocada por outras pessoas. Ou seja, algo que está lá, que ela nem lembra, interfere na vida dela. Então, essa coisa de esquecer realmente acontece e é comprovado via freudicamente. Que foi Freud que criou, né? Mas enfim. Então, outra questão que eu queria tratar nesse vídeo é sobre o papel do coaching e o papel do psicólogo. Até o último episódio da novela que eu assisti, Laura, ela ia até a coaching, foi na segunda sessão que ela foi até a coaching e ela conseguiu descobrir qual era o trauma dela após uma sessão de hipnose. E tá, qual é o problema em tudo isso? Tranquilo, normal, o coaching lá hipnotizar ela e descobrir. Porém, esse caso é um caso muito sensível, então nunca seria indicado que uma pessoa que sofreu abuso fosse em busca de um coach, porque até hoje, em toda a minha vivência, comentem aqui embaixo se eu estiver errado, eu já ouvi falar que o coaching ele ajuda bastante nas questões de estudo, questões de trabalho e algumas questões pessoais que não sejam tão conflituosas ou que não tenham causado tanto traumas assim. Fora isso, ou até dentro dessas questões mesmo, é recomendado que você procure um psicólogo. Por quê? Laura, ela foi até a coaching, descobriu o problema dela e quando ela descobre o problema dela, aquilo que estava lá no inconsciente, é óbvio que ela não vai se sentir a melhor pessoa do mundo, é óbvio que ela não vai ficar curada simplesmente por ter percebido o problema dela. Então, descobriu o problema e aí vai fazer o quê? Será que o coaching ele realmente tem ferramentas para ajudar aquela pessoa a lidar com aquele problema? Será que o coach ele vai saber orientar a pessoa, vai saber direcionar toda aquela emoção que a pessoa sentiu, todos aqueles sentimentos, para que aquela pessoa, depois de ter descoberto o seu trauma, ela consiga ter uma vida considerada normal? E aí fica as questões, porque um psicólogo ele passa 5 anos na faculdade estudando essas questões de comportamento e além disso, o psicólogo ele muitas vezes ainda faz especialização, faz isso, faz aquilo outro, e o tempo todo a gente está sendo preparado para ouvir a pessoa,
para olhar a pessoa com um outro olhar que a gente não está acostumado no nosso cotidiano e para poder saber intervir nessas situações que podem acontecer com as pessoas. Então não basta só descobrir o que é que a pessoa tem, mas a gente precisa saber, a partir daquele ponto, a partir de que você descobriu qual é o verdadeiro problema da pessoa, ou o que é que está causando todos aqueles comportamentos, o que é que você vai fazer. Então ali, depois de ter descoberto com o psicólogo, seria sessões e mais sessões de terapias para que aquela pessoa pudesse ajustar a sua mente, ajustar as suas coisas, para poder se comportar no seu dia a dia sem que aquilo possa estar trazendo sofrimento, sem que ela possa estar envolvendo essas questões em outros meios da sua vida e ela possa viver tranquila, em paz. Eu quero deixar bem claro que se você já foi testemunha ou se você conhece algum caso de violência, denuncie e não vamos fechar nossos olhos nem fechar nossa boca para isso. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, você deve encaminhá-la, essa pessoa, indicar para um psicólogo. E se você conhece alguém que conhece alguém também que está passando por isso, indique para o psicólogo. Se você está passando por isso, converse com o psicólogo. O psicólogo, ele tem o conselho de ética, então ele não pode falar sobre esses problemas com ninguém. Tudo que é conversado na clínica fica no sigilo, e isso é algo muito importante, porque essas pessoas que passam por esse abuso, normalmente elas têm medo de, sair espalhando para todo mundo e todo mundo saber o que aconteceu com ela. Então possa ser que elas não procurem ajuda por medo de serem julgadas e por medo de serem culpadas por aquilo que aconteceu. Então não vamos deixar isso acontecer, não vamos apontar as pessoas. Vamos sempre procurar um psicólogo, por mais que você ache que você não precisa, você precisa de um psicólogo. Já estou aqui a louca, né? Mandando vocês irem. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhem, se inscrevam no canal, me acompanhem também nas redes sociais, comente aqui embaixo a sua opinião. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.